No Saber Direito desta semana, o curso é sobre o crime no direito penal. Durante as 5 aulas, o professor Davi Dunk vai abordar o intercrimes, o concurso de pessoas e de crimes, a dosimetria da pena e a pena privativa de liberdade. Assista a aula 2. Olá, doutor! Olá, doutora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de Direito Penal, né? Eu sou o professor Davi, para você que não me conhece, eu sou o professor Davi Dunk, sou professor de Direito Penal, Processual Penal e também Legislação Penal Extravagante. Além de professor, sou advogado criminalista e também autor de livro de Direito Penal para concurso. Escrevi um livro de Direito Penal para concurso pela editora Juspódio, né? Aí para concurso. E eu quero nessa aula realmente te ajudar a aprender uma das matérias mais importantes do Direito Penal. Nessa aula agora, nós estamos dentro da matéria Teoria do Crime e vamos adentrar na matéria Concurso de Pessoas ou Concurso de Agentes, né? Uma matéria muito importante aí para a sua prova, para você que vai prestar OAB, para você que vai prestar concurso, para você que atua na prática advocatícia, uma matéria muito, muito relevante, uma das matérias mais importantes de todo o direito penal. Olha, precisamos relembrar que no bloco anterior, na aula anterior, se você já viu, ótimo, se você não viu, volta lá para você ver, aula importante, nós estudamos a matéria intercrimes, que é o caminho do crime. Estudamos todas as fases percorridas pelo agente quando o agente deseja se enveredar aí pela prática de uma infração penal. Então, se você perder essa aula, vai lá e assiste. Por quê? Porque essa aula que nós vamos agora, concurso de pessoas, é uma matéria importante, mas se você não tem o entendimento da aula passada, você acaba que essa matéria talvez fique mais difícil para você. Assista a aula anterior, assista toda e venha para a nossa aula. Por quê? Porque essa aula hoje nós vamos complementar uma matéria nova, mas estão interligadas essas matérias. Concurso de pessoas, abre seu código. Concurso de agentes, matéria essa disciplinada entre os artigos 29 a 31 do Código Penal. Olha, professor, o que é concurso de agentes? O que é concurso de pessoas? Veja, concurso de pessoas é a concorrência. É a colaboração de 2 ou mais pessoas para a prática de uma infração penal, para a prática de um crime ou de uma contravenção penal. Ou seja, em um linguajar mais fácil, mais simplório, para você entender, concurso de pessoas é a união. É a união de 2 ou mais pessoas. Eu tenho 2 ou mais pessoas que desejam praticar um determinado crime. Eu tenho uma pluralidade de pessoas, por isso que a matéria se chama concurso de pessoas. Veja, se uma pessoa está praticando um crime sozinho, não tem o que se falar em concurso de pessoas. Só há o que se falar em concurso de pessoas quando eu tenho pelo menos 2 ou mais pessoas que desejam aí se enveredar pela prática de um crime, desejam praticar um determinado crime. Agora, olha só. Para que 2 ou mais pessoas possam responder em concurso de pessoas, nós precisamos aprender os requisitos do concurso de pessoas. Veja, ao meu ver, a parte mais importante da nossa aula. Nossa aula toda é importante, mas essa primeira parte aqui é a parte mais importante. Por quê, professor? Por que é a parte mais importante? Porque o concurso de... Veja, 2 ou mais pessoas só vão responder em concurso de pessoas se nós tivermos a presença de todos esses requisitos. 2 ou mais pessoas só vão poder ser processadas e punidas pelo direito penal se nós preenchermos esses requisitos que eu vou explicar para você. Então, é a parte mais importante da nossa aula. Os requisitos. Quais são os requisitos para a configuração do concurso de pessoas? Quais são os requisitos necessários para que essas 2 ou mais pessoas possam responder e serem punidas em concurso de pessoas por aquele crime? Olha, a doutrina, de forma geral, traz 4 requisitos. A doutrina, de forma geral, traz 4 requisitos para a configuração do concurso de pessoas. Eu vou citar os requisitos agora, obviamente, mas eu vou aprofundar em cada um deles, fique tranquilo. Quais são os requisitos, professor? Coloque aí no seu caderno, já coloque aí no seu material. Primeiro requisito, pluralidade de pessoas e condutas. Pluralidade de pessoas e condutas. Segundo
segundo requisito, relevância causal da conduta para a produção do resultado. Vou repetir, relevância causal da conduta para a produção do resultado. Terceiro requisito, o vínculo subjetivo, vínculo liame, o nexo, o vínculo subjetivo. E quarto requisito, não é? A unidade de crime, a unidade de infração penal. Unidade de infração penal de crime para todos os agentes. Calma que eu vou explicar cada um deles. Aqui eu só estou expondo, citando os requisitos já para você deixar aí no seu caderno, porque agora eu vou aprofundar em cada um deles. Vamos lá? Olha só. Primeiro requisito do concurso de pessoas. Esse é o mais óbvio. Esse, na verdade, nem precisaria de eu falar. Óbvio. Veja, se a matéria pelo qual nós estamos estudando se chama concurso de pessoas, o primeiro requisito é óbvio. Só existe concurso de pessoas se nós temos uma pluralidade de pessoas e condutas. Só existe concurso de pessoas se nós tivermos várias pessoas, pelo menos duas. Duas ou mais pessoas praticando duas ou mais condutas. Esse é o requisito, é óbvio. Então, coloquem no seu caderno. Só há o que se falar em concurso de pessoas quando nós temos uma pluralidade de agentes, ou seja, duas ou mais pessoas, e uma pluralidade de condutas, ou seja, cada um deles aí está praticando uma conduta relevante aí em relação ao evento criminoso, ok? Então, primeiro requisito, tranquilo. Agora, vamos começar a aprofundar um pouco mais. Segundo requisito do concurso de pessoas. Segundo requisito, relevância causal da conduta para a produção do resultado. Professor, como assim? Relevância causal da conduta para a produção do resultado? Te explico. A conduta que cada um dos agentes está praticando tem que ser relevante, tem que ser importante para a produção do resultado. A conduta de cada agente, de forma individualizada, deve ser uma conduta importante, relevante em relação ao resultado. Nós temos que ter um nexo, causal, nós temos que ter um nexo entre a conduta praticada pelo agente e o resultado produzido. A conduta praticada por cada agente, a conduta praticada por cada pessoa tem que ser relevante, tem que ser importante para a produção do resultado. Mesmo, veja, olha só, mesmo que foi de pouca relevância, mas tem que ter alguma certa relevância, tem que ter alguma relevância. Porque se não tiver relevância, veja só, se não tiver relevância, nós temos a chamada participação inócua. Participação inócua. Ué, professor, o que é participação inócua? Participação inócua ocorre quando o agente, ele até deseja praticar um crime, ele até deseja ajudar, participar, mas a participação dele não contribui em nada no resultado. Em nada. A participação dele é inócua, não produziu nenhum fruto, não ajudou em nada no resultado. Então, olha só, presta atenção aqui. Vou dar um exemplo para você entender. Imagine o seguinte, imagine que uma pessoa ele deseja praticar um determinado crime. O sujeito deseja matar o seu vizinho. Vamos lá para o vizinho. O cara quer matar o vizinho dele. Olha só, presta atenção no que eu vou falar. O sujeito deseja matar o seu vizinho. Só que esse sujeito, ele não tem o porte, ele não tem autorização para portar uma arma. Então ele pensa, poxa, eu não vou portar uma arma, senão eu posso responder pelo porte, né? Eu não quero responder... Sim, se o cara vai matar alguém, ele quer responder só pelo homicídio, não quer responder também pelo porte. Ele fala, quer saber? Eu vou lá na casa do colega meu, do amigo meu, porque eu sei que ele tem um facão. Ele tem um facão top, um facão afiado. E eu vou pegar esse facão do meu amigo, vou pedir para ele emprestado, não vou falar para ele para o que é, vou falar que é para fazer um churrasco, estou prezando ali, né, enfim, lá para minha casa, por algum dia fazer um churrasco pro pessoal. Beleza, o sujeito chega na casa do colega dele, fala, rapaz, eu vou fazer um churrasco lá em casa, estou prezando de um facão. Mas eu vou além. Vamos imaginar que ele fala a verdade. O cara fala, facão, rapaz, fazer churrasco hoje, dia de semana, fazer churrasco, como assim? O negócio tá... Pô, né? Normalmente churrasco faz final de semana, não é dia de semana. O cara fala, não, eu vou contar a verdade. Eu vou bater a real. Vou falar a verdade. Eu vou matar aquele nosso vizinho. Aquele nosso vizinho perturbador. Não dá paz pra ninguém. É todo dia sonzeira,
som alto, madrugada, bebê, nosso filho chora, a vizinhança tá louca, ninguém aguenta mais esse cara. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. A gente liga para a polícia, a gente chama as autoridades, não acontece nada, eu vou dar um jeito. Eu vou matar aquele sujeito. Eu vou matar o Bento, o nosso vizinho Bento. Vou matar ele. Estou decidido. Me empresta a faca? Ele chega pro amigo dele, me empresta essa faca. Me empresta. O sujeito empresta a faca para ele. O sujeito entrega a faca para ele. Vamos lá, vamos continuando. Olha a história. O sujeito então pega a faca e no outro dia, pega aquele facão, né? E no outro dia ali, caminhando na rua, ele sabe que o Bento sai às 9 horas da manhã para fazer uma caminhada, não é? Lembra do Bento? Sai às 9 horas para fazer uma caminhada. E aí, esse sujeito pega a faca, vamos imaginar que ele está dentro do carro, ele pega o facão, ele fala, poxa, mas esse facão vai dar trabalho demais. Esse facão aqui vai dar trabalho demais. Quer saber? Vai ser sangue para todo lado. Às vezes pode ser que demore mais para matar. Às vezes o cara... veja só, o que ele faz? Ele fala, não vou matar com o facão mais não. Ele pega o facão e deixa dentro do carro. E aí vamos imaginar que ali do outro lado da rua, ele consiga uma arma. Ele fala, vou matar na bala mesmo. E ele vai lá e consegue uma arma de fogo, volta para o local, depois de alguns minutos, o Bento está dando uma caminhada no quarteirão ali, na rua. Vai lá, Bento, pá! Dispara a arma de fogo e mata o Bento. Olha a pergunta. Nesse caso, a grande questão desse caso não é o sujeito que matou. Ele matou, homicídio. Fácil. A minha pergunta aqui se refere àquele amigo dele que emprestou a faca. O amigo que emprestou a faca, o facão, ele também vai responder pelo crime de homicídio em concurso de agentes com o amigo dele que matou? Vai ou não vai? A resposta só pode ser negativa. A resposta só pode ser não. Poxa, professor, está de brincadeira. O cara emprestou o facão e não vai responder? Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Muito importante para a sua prova. O ato dele emprestar a faca foi relevante para o resultado? O fato, mesmo sabendo que... Olha só, presta atenção. Mesmo sabendo que ele ia matar, ele falou. Lembra que ele falou? Vou matar, eu vou contar a verdade, vou matar. Aquele vizinho nosso chato. Ninguém aguenta mais ele. É sonzeira, barulho alto, todo dia, madrugada, ninguém dorme. Ele falou, bateu a real. O sujeito emprestou a faca sabendo que iria matar. Veja, e aí? Vai responder o sujeito que emprestou o facão? Não! Ele não praticou o crime. Professor, tá de brincadeira, como assim não praticou crime? Vamos relembrar o segundo requisito? Qual que é o segundo requisito? Vem comigo. O segundo requisito, lembra? Relevância causal da conduta para a produção do resultado. Eis a pergunta. O fato de o sujeito ter emprestado aquele facão para o amigo dele matar Bento foi relevante para a produção do resultado? Vamos lá, presta atenção. O sujeito matou, na bala, disparou arma de fogo, matou. Aquela faca que foi emprestada pelo amigo dele foi importante? Foi relevante? Teve algum nexo com a morte da vítima? Nada, 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 nada. Aquela faca não fez diferença nenhuma. Agora eu sei o que você quer falar. Professor, presta atenção. Professor, mas e se ele tivesse induzido, instigado o amigo dele a praticar o crime? Opa, aí já é uma outra história. Presta atenção. Em nenhum momento no meu exemplo eu falei que o sujeito, o amigo que emprestou a faca, ficou lá, vai lá e mata, acaba com a vida dele. Ou estimulou ou induziu. Nenhum momento. O amigo dele pediu o facão para matar. A conduta dele se limitou tão somente apenas a emprestar a faca, nada mais. Não houve nenhuma participação moral nesse caso. O sujeito não induziu, não instigou. Então perceba, como nesse caso não houve instigação, indução, mais para frente a gente vai falar sobre isso, nesse caso a conduta do agente que emprestou o facão se limitou apenas a emprestar o facão e nada mais. Então vem comigo. Se a conduta dele se limitou tão somente a emprestar o facão e esse facão ficou lá no carro, não foi utilizado para a prática do crime de homicídio,
essa conduta dele, que se limitou apenas a emprestar o facão e nada mais, ela não teve relevância, ela não teve importância em relação ao evento criminoso, em relação ao resultado. O homicídio, como e quando aconteceu, não teve interferência nenhuma no facão emprestado pelo colega. Se a questão da sua prova, do seu concurso, tivesse falado que o sujeito que emprestou a faca foi o cara, o mandante, foi o sujeito que estimulou, foi o sujeito que induziu, que instigou, aí muda a história. Aí mesmo que aquele cara não utilizasse o facão, o outro sujeito responderia. Por quê? Porque aí ele teria praticado uma participação moral. Ele teria induzido, instigado. Aí nem precisaria de ele usar o facão. Mesmo que ele utilizasse ou não, o agente responderia, os dois responderiam em concurso de pessoas. Aí tudo certo, tudo beleza. Mas não foi o caso. Não foi o caso. Nesse meu exemplo, a conduta do agente se limitou tão somente apenas a emprestar o facão. E a conduta de emprestar esse facão foi relevante para a produção do resultado? Não. Não foi. Não. E aí nós temos o que eu disse para você, nós temos aqui a chamada participação inócua. O que é a participação inócua? No direito penal, a participação inócua, a doutrina diz, é aquela participação em quem nada contribui para o resultado. Que foi nesse caso. A participação dele em ter emprestado o facão em nada contribuiu no resultado morte, homicídio praticado pelo amigo dele. Entendeu? Ficou claro para você? Então perceba. Segundo o requisito do concurso de pessoas, relevância da conduta, relevância causal da conduta para a produção do resultado. Então, naquele exemplo, o agente, naquele exemplo, não tinha concurso de pessoas. O agente vai ser punido sozinho. Vai ser punido sozinho. Claro, pessoal, óbvio, eu estou aqui falando, obviamente, por uma questão de prova, de concurso, prova do OAB, concurso público. A questão está falando para você o que aconteceu. Na prática, tudo pode acontecer, tudo. Pode ser que na prática os dois respondam, os dois sejam punidos. Meu amigo, na prática tudo pode acontecer, ok? Agora, numa prova de OAB, de concurso público, se a questão falou que a conduta dele só se limitou a emprestar a faca e nada mais, e o sujeito não utilizou a faca, não há concurso de pessoas. Nesse caso, inexiste concurso de pessoas, o sujeito que matou vai responder, vai ser punido sozinho, o outro não praticou fato criminoso. Agora, se a questão falasse que aquele sujeito utilizou a faca, o facão que foi emprestado pelo colega, pelo amigo dele, utilizou o facão, aí os dois responderiam pelo crime. Aí nós teríamos concurso de pessoas. Por quê? Porque aí, obviamente, aquele facão emprestado, ele teve relevância no evento criminoso, no resultado. Porque aí o sujeito foi lá e esfaqueou a vítima com o facão até matar ela. Aí, nesse caso, a conduta de ter emprestado o facão colaborou no resultado criminoso. Quando e como aquela vítima morreu, o facão foi providencial para a morte da vítima. Se, obviamente, nós mudássemos o exemplo, como nesse caso, o facão, o sujeito matou a vítima esfaqueando ela. Aí mudaria. Aí, a conduta de ter emprestado o facão foi relevante para a produção do resultado. A conduta de ter emprestado o facão, nós temos um nexo, uma ligação. A vítima morreu quando e como morreu, em razão de ter sido esfaqueada pelo facão que o amigo do executor, né, o amigo do sujeito que matou ali, né, emprestou aquela faca. Aí sim nós teríamos concurso de pessoas. Aí sim a conduta de emprestar o facão teria relevância para a produção do resultado. Nós teríamos um nexo entre a conduta de emprestar o facão e o resultado. Aí sim eu poderia falar que os dois respondem em concurso de pessoas. Beleza? Show? Ó, começamos a trabalhar, tá vendo que o negócio está ficando mais pesado? Estamos só nos dois primeiros requisitos. Então, quais são os primeiros requisitos do concurso de pessoas? Vamos relembrar? Pluralidade de pessoas e condutas. E segundo requisito, relevância da conduta para a produção do resultado. A conduta praticada pelo agente deve ser relevante para a produção do resultado. Tem que ser relevante, ok? Agora, professor, e se a conduta do agente for de menor relevância? E se a conduta do agente for de pouca importância? Olha, não confunda, presta muita atenção no que eu vou te falar, não confunda participação inócua com participação de menor relevância.
Participação inócua foi a que eu acabei de explicar para você. Participação inócua é aquela participação em que nada contribui para o resultado. É aquele primeiro exemplo. O cara emprestou o facão, o sujeito não utilizou o facão, matou a vítima no disparo da arma de fogo. Aquilo é uma participação inócua, não contribui em nada no resultado. Criminoso, nesse caso, não tem concurso de pessoas. Não existe concurso de pessoas. O agente vai responder sozinho pelo crime, ok? Agora, o que seria participação de menor importância? Participação de menor importância, nós temos uma participação. Aqui há uma participação no crime, só que uma participação de menor relevância. Então, presta atenção. Quando o juiz entender que o agente, ele ajudou no crime, às vezes ele ajudou menos, a ajuda dele não foi aquela ajuda pesada, não foi aquela ajuda top, aquela ajuda de alto nível, não. O sujeito até ajudou no crime, mas foi uma ajuda de menor relevância, veja. Mas se houve ajuda, se houve colaboração, o agente vai responder pelo crime. Então, presta atenção, se o agente colaborou, se a conduta do agente de alguma forma teve relevância na produção do resultado, ainda que de menor importância, ainda que de menor relevância, ele vai responder pelo crime. Porque ajudou, porque teve colaboração efetiva. Só que aí, no caso, com base lá no artigo 29, parágrafo 1º, a pena dele poderá ser reduzida, né? Ele poderá ter sua pena diminuída de 1/6 a 1/3. Então, presta atenção. Segundo o artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, na contribuição, na participação de menor relevância, existe concurso de pessoas. O agente ajudou, ele colaborou no crime com uma menor relevância, mas ajudou. Vai responder pelo mesmo crime junto com os demais. Só que ele, como a ajuda dele foi de menor relevância, ele vai ter a pena diminuída de 1/6 a 1/3, conforme preceitua o artigo 29, parágrafo 1º do nosso Estatuto Penal. Agora, participação inócua não. Lembra? Por favor, não confunda. Participação inócua é aquela participação que em nada colaborou no resultado, em nada contribuiu. Aí o agente não responde por nada. Então lembra, se na sua prova falar que houve uma participação inócua, é uma participação que não contribui em nada no resultado. Aí não tem concurso de pessoas. Agora, se na sua prova falar que o agente contribuiu de menor relevância, ele contribuiu, mas com uma contribuição que teve uma menor importância no resultado, mas ele de alguma forma ajudou, houve um nexo entre a conduta dele de menor importância em relação ao resultado, ele vai responder com todo mundo. Só que ele vai ter a pena diminuída porque a colaboração dele não foi de um alto nível, não foi uma colaboração realmente de tanta relevância. Ok? Show? Isso é importante para a sua prova. Por favor, não esqueça, coloque em seu material. Isso não cai, isso só despenca em prova de concurso. Você que vai prestar o AB, você que vai fazer uma prova de concurso, lembre disso, por favor. Participação inócua não tem concurso de pessoas. Participação de menor relevância tem concurso de pessoas, ajudou, só com uma pena menor. Uma pena reduzida, 1/6 a 1/3. Show? Beleza? Vamos para o próximo requisito? Terceiro requisito, vínculo subjetivo. Isso mesmo, coloque no seu caderno, se você já não colocou antes. Vínculo subjetivo. Professor, o que é o vínculo subjetivo? Liame subjetivo. É o vínculo psicológico, ó. Ligação de vontades, ligação de mente, ó. Ligação de mente, vontade. Veja, nós temos um vínculo subjetivo, nós temos uma ligação de vontades. Um vínculo psicológico de todos os agentes em relação àquele resultado, em relação ao mesmo resultado. Todos os agentes desejam praticar aquele crime, aquele resultado criminoso. Não confunda vínculo subjetivo com ajuste prévio. Toma muito cuidado na sua prova, muito cuidado. Uma coisa é o vínculo subjetivo, outra coisa é o prévio ajuste, o ajuste prévio. Não confunda. Veja, para que nós tenhamos o concurso de pessoas, para que várias pessoas possam responder em concurso de pessoas por determinado crime, nós precisamos que elas combinem, olha, você vai fazer isso, você vai praticar isso, você vai praticar aquilo, tá. Nós precisamos ter o ajuste prévio, o ajuste anterior entre os participantes, entre os criminosos? Não precisa. O importante é que haja o vínculo subjetivo, ou seja, todos eles desejam praticar o mesmo, produzir o mesmo resultado. Nós temos uma ligação de vontades. Professor, tem como? Calma, vou te explicar. Tem como sim. Olha só, imagine o seguinte. Imagine que determinada pessoa, olha só, imagine que determinada pessoa está ali querendo praticar um crime de dano. Um crime de dano. A pessoa
está, porventura, às vezes, insatisfeita com alguma questão do governo, política, a pessoa está insatisfeita. E ela pega a pedra no chão, pega as pedras e começa a jogar. Começa a jogar ali na vidraça, no prédio público, na vidraça pública, com qual intenção? Com a intenção de provocar um dano. Inclusive, nesse caso, é um dano qualificado, né? Porque envolve ali o patrimônio público. O sujeito quer praticar um dano. E o cara está lá jogando a pedra para quebrar a vidraça. Vamos imaginar que chega uma outra pessoa que ele nunca nem viu na vida, o cara não sabe nem o que é, nunca nem conversou na vida. Uma pessoa chega lá do lado. Essa pessoa que chegou vê o sujeito jogando a pedra na vidraça pública, ali no prédio público. E ele pensa, poxa, também tenho essa intenção, também tenho essa vontade, estou insatisfeito com o governo, com essa questão, também vou me manifestar jogando essa pedra. O cara pega a pedra ali, algumas pedras no chão, e começa a jogar. Os dois juntos, e começa a jogar. E aí, finalmente, quebra a vidraça pública, praticando o dano ao patrimônio público. Veja, nesse caso, houve o ajuste prévio? Nesse caso, os dois combinaram antes, olha, você vai jogar ali, vamos jogar junto para ter mais força, para ficar mais forte, para quebrar. Não, os dois não combinaram, os dois nunca nem tinham conversado na vida. Não houve ajuste prévio, não houve. Mas os dois vão responder pelo mesmo crime? Sim. Nesse caso, nós temos concurso de pessoas. Por que nós temos concurso de pessoas? Porque nós temos o vínculo subjetivo, a ligação de vontades. Os dois queriam produzir o mesmo resultado. Qual resultado? O dano. O dano aí é ao patrimônio público. Então, veja só. Nesse caso, os dois vão responder pelo mesmo crime. Os dois estavam ligados, nós tínhamos uma ligação psicológica, um vínculo psicológico, nós tínhamos um vínculo subjetivo, requisito para o concurso de pessoas. Agora, é óbvio, normalmente na prática, quando várias pessoas vão praticar um crime, normalmente as pessoas vão combinar. Normalmente é isso que acontece. Se eu tenho duas ou mais pessoas que vão praticar um crime, normalmente elas vão se ajustar anteriormente. Elas vão conversar, poxa, você vai fazer isso, você vai praticar aquilo, você vai no carro, você vai na moto, você vai usar isso, você vai fazer aquilo, realmente para a empreitada criminosa ter mais sucesso, para ser mais organizado. Então, normalmente as pessoas nós vamos ter esse ajuste prévio. Quando nós temos várias pessoas ali que vão praticar um crime, normalmente essas pessoas vão conversar, vão ajeitar ali, vão se organizar. Normalmente é isso que vai acontecer. Mas o que eu quero que você entenda é que isso não é necessário. O ajuste prévio, normalmente ele acontece, mas ele não é um requisito. Ou seja, nós podemos ter o concurso de pessoas, mesmo que não houve um ajuste anterior, um ajuste prévio. O importante é que aquelas pessoas tenham a intenção psicológica, as pessoas têm um vínculo, uma ligação de vontades, têm um vínculo subjetivo, elas têm a vontade de produzir o mesmo resultado. Olha só. Pensa aqui comigo. Vou dar um outro exemplo para você entender. Olha só. Imagine que o sujeito quer matar o vizinho dele. Pô, esse vizinho dele é chato, hein? É chato. O cara quer matar o outro vizinho dele, é chato demais. E esse sujeito, vamos imaginar que ele está lá, o vizinho foi fazer a caminhada matinal dele e o sujeito falou, rapaz, hoje é seu dia. Lembra que eu falei que eu ia te matar? Vou te matar. E o cara vai ali e o vizinho dele, só na caminhadinha de leve, agora o cara passa para a corrida. Vai, ó, virou triatleta. Ó, o cara começa a correr. Olha só, e o cara corre bem. O cara estava na caminhadinha, mas o cara é um corredor bom. E o cara começa a correr, e cansa assim, demora a se cansar, e o sujeito deseja matar o vizinho. Correndo atrás para atirar de mais perto para acertar. Imagine só, você de longe vê a situação. Você de longe vê a situação desses dois vizinhos seus. Um vizinho correndo atrás do outro, falando, eu vou te matar. Vamos imaginar que, na verdade, ele não está com uma arma, ele está com uma faca. Se tivesse com uma arma, às vezes ele já tinha até tirado de longe, né? Fala, não, ele está com uma faca. E ele correndo, eu vou te matar. E você de longe vendo a situação. Imagine que você, só um exemplo para você entrar no exemplo, para você aqui entrar na história, ok? Você não vai fazer isso, óbvio. Mas você, de longe, você vê que o cara corre muito mais que ele. Você vê que o sujeito corre muito mais que o cara, o outro vizinho que quer esfaquear. Você fala, e aí ele está correndo, ele está vindo na sua direção. Você pensa, poxa, mas aquele vizinho que ele quer matar, ele é chato pra caramba, é muito chato. É um outro vizinho também, madrugada, não deixa ninguém dormir. E você está lá, você vê o cara correndo, você fala, poxa, aquele sujeito não vai alcançar ele. O que você faz? No momento que ele passa pertinho de você, você coloca o pé na frente. Você coloca só assim, coloca o pé na frente. Colocou o pé na frente.
O cara tropeçou, caiu no chão. No momento que ele caiu no chão, rolou ali, o outro sujeito estava atrás dele, estava com a faca, consegue alcançar ele e você vai embora, fingindo que não aconteceu nada. E o cara esfaqueia e mata. E mata. Olha, nesse caso, você que colocou o pé ali na frente, a perna, o pé para ele tropeçar, para ele cair, para o outro conseguir alcançar para matar ele, porque você sabia que ele queria matar. Ele estava com, eu vou te matar, eu vou te matar. Você sabia que ele queria matar. Nesse caso, houve concurso de pessoas? Houve. Uai, professor, por que houve? Veja, você praticou uma conduta relevante para a produção do resultado? Claro. Ao você colocar o pé, ali, só o pé na frente, né, só a perna na frente, para ele cair no chão, para o outro sujeito que você sabia que ele queria matar, conseguir alcançar ele, porque senão não ia conseguir, o outro cara era muito mais veloz, para ele conseguir esfaquear, de alguma forma você colaborou, você contribuiu no resultado criminoso? Sim, você contribuiu na morte do agente. Veja, o sujeito matou, a vítima morreu. Quando ela morreu e como ela morreu, teve total relevância a sua conduta de fazer ali, ela tropeçar e cair no chão e tal. Então, olha, nesse caso, como a sua conduta foi relevante para o resultado, e detalhe, nós temos o vínculo subjetivo, você praticou essa conduta para o sujeito que estava correndo atrás dele, alcançar ele para matar ele? Sim, essa era a sua intenção. Veja, você nem conversou com ele, você nem sabia que o cara estava... Determinado dia você acordou e estava lá na rua e viu o sujeito correndo atrás do vizinho dele. Veja, você nem tinha conversado com ele, tá vendo? Não houve um ajuste prévio, mas havia uma ligação de vontades. O sujeito que estava correndo atrás dele para esfaquear, para matar ele, queria matar. E você que estava lá, mais para frente, que colocou ali a perna na frente para ele tropeçar depois, você também estava com essa vontade. Você colocou na frente sua perna para ele tropeçar, para ele cair, para o sujeito matar ele. Então você tinha essa vontade e o cara que estava correndo, seu vizinho, para querer esfaquear ele, também estava com essa vontade. Nós tínhamos uma ligação de vontades. Isto é, nós tínhamos vínculo subjetivo. Isso é vínculo subjetivo. Ficou claro? Ficou claro? Vínculo subjetivo é a ligação de vontades. É o vínculo psicológico. Então coloca no seu caderno, isso é muito importante, isso não cai, só despenca em prova de concurso. Você vai prestar OAB, você vai prestar concurso, você que atua na prática, presta atenção. O concurso de pessoas não exige o ajuste prévio. Exige sim o vínculo de natureza psicológica, o vínculo subjetivo. Esse é requisito, o ajuste prévio não. Beleza? Show? Vamos lá. Quarto e último requisito do concurso de pessoas. Unidade de infração penal. Unidade de infração penal. Ou seja, só há o que se falar em concurso de pessoas quando todos os agentes respondem pelo mesmo crime. Pelo mesmo ou pelos mesmos crimes. Nós temos que ter unidade de infração penal. Unidade de crime para todos os agentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Não basta ter várias pessoas. Não basta querer ajudar a praticar um crime. Não basta ter o mesmo vínculo, a ligação de vontades. Nós temos, para ter concurso de pessoas, nós temos que todos os agentes devem responder pelo mesmo crime, pela mesma infração penal. Não é, professor? Não entendi muito bem. Calma, eu vou te explicar. Se você abrir no artigo 29 caput do Código Penal, você vai ver que o Código Penal adotou a teoria monista unitária. Todos aqueles que de alguma forma concorrem para a prática do crime, vão responder pela pena do mesmo crime na medida da sua culpabilidade. É isso que está no artigo 29. Todos aqueles que de alguma forma colaborarem no crime vão responder ali pelo crime na medida da sua culpabilidade. O Código Penal, nesse ponto, adotou a teoria monista. Teoria monística unitária. O que diz essa teoria? Para essa teoria, olha só, todas as pessoas que de alguma forma colaboram no resultado, quando uma pessoa ajuda alguém a praticar um crime, realmente colabora, em regra, ela vai responder pelo mesmo crime. Então, se eu ajudo alguém a matar, nós vamos responder pelo homicídio. Se eu ajudo alguém a praticar um furto, nós vamos responder pelo furto. Se eu ajudo de fato alguém a praticar um roubo, um sequestro, nós vamos responder pelo roubo, pelo sequestro. O que eu quero que você entenda? Quando uma pessoa efetivamente deseja e efetivamente ajuda alguém a praticar um crime, a regra é que todos vão responder pelo mesmo crime. Claro, na medida da sua culpabilidade. A pena não necessariamente vai ser igual para todos. A pena ela é individualizada. Mas, como regra, todos vão responder pelo mesmo crime. Teoria monista unitária. Agora, temos uma exceção. Nós temos uma exceção que é a chamada teoria pluralista ou teoria pluralística.
Existem algumas situações no Código Penal, exceção, não é regra, que mesmo você querendo ajudar a pessoa a praticar um crime, mesmo você querendo produzir o mesmo resultado, cada um deles vai responder por crime diferente. Crime diferente. Veja, eu quero produzir o mesmo resultado que meu amigo. Nós queremos produzir o mesmo evento, o mesmo resultado criminoso. E vamos responder por crimes diferentes. Uai, professor, pode acontecer isso? Isso acontece em algumas situações excepcionais no Código Penal. E aí, o Código Penal, de forma excepcional, adotou a teoria pluralista ou pluralística. Ou seja, duas ou mais pessoas desejando e contribuindo para o mesmo resultado, só que respondendo por crimes diferentes. Tá, professor, muito legal, me dê exemplo para ficar fácil. Vamos lá. Exemplo para você. Imagine o seguinte. Imagine que o sujeito foi parado pela polícia. O cara está com um carro irregular, documentação, carteira, pneu careca, várias irregularidades naquele carro. O cara sabe que o carro vai ser apreendido, vai levar multa. O cara é parado pela polícia. O motorista é parado pelo policial. O motorista sabe que o negócio está feio para ele. O que ele faz? Vamos imaginar que esse motorista oferece propina, oferece um cafezinho, oferece uma determinada quantia em valor para o policial. Para quê? Para o policial liberar ele, para o policial fingir que não está acontecendo nada, está tudo certo, tudo beleza. E vamos imaginar que esse policial aceita. Esse policial recebe essa propina, recebe esse valor, recebe uma determinada quantia em dinheiro e libera, vai embora. Um abraço. Vamos lá, nesse caso, os dois colaboraram para o mesmo resultado, corrupção. Corrupção. Os dois vão responder pelo mesmo crime? Não. Uai, professor, mas por que não? Porque, veja, nesse caso nós temos crimes diferentes. Se você abrir lá nos crimes contra a administração pública, você vai ver que nós temos os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, são os crimes funcionais, crimes praticados por agentes públicos contra a administração pública. E nesse ponto nós temos o crime do artigo 317, crime de corrupção passiva, que é crime próprio, só pode ser praticado por agente público, corrupção passiva. Que esse foi o crime praticado pelo policial, ele praticou corrupção passiva. Uai, professor, e o particular, o motorista que ofereceu? Olha, o motorista que ofereceu, ele vai responder por um outro crime, porque existe um crime, lá dos crimes praticados por particulares contra a administração pública, não é mais funcionário, por particulares. Crime do artigo 333 do Código Penal. Anota aí, artigo 333 do Código Penal, crime de corrupção ativa. Corrupção ativa nesse caso, por quê? Por que corrupção ativa? Porque nesse caso ele tentou corromper, ele não só tentou, como ele conseguiu corromper o policial. E o policial corrompido aceitou a propina, a grana, para liberar ele. Então perceba, nesse caso, nós temos concurso de pessoas? Não. Ué, professor, mas por que nós não temos concurso de pessoas? Porque os dois não vão responder pelo mesmo crime. Não vão responder, nós temos crimes diferentes. É uma exceção, tá vendo? Veja, imagine o seguinte, imagine que no Código Penal existisse só um crime de corrupção. Aí, nesse caso, os dois poderiam responder pelo mesmo crime de corrupção. Aí teria concurso de pessoas. Só que não foi o caso. Nesse ponto, o Código Penal, o nosso legislador, rompeu com a teoria unitária monista. Rompeu. Adotou excepcionalmente a teoria pluralista. E aí, nesse caso, cada um dos agentes vai responder por um crime diferente. Policial, crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Particular, corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. Nesse caso, os dois estão respondendo pela mesma infração, pelo mesmo crime? Não. Então, nesse caso, não tem concurso de pessoas. Por quê? Porque cada um deles vai responder por um crime diferente. Beleza? Show? Professor, e quando, professor, na prática, nós temos várias pessoas que vão praticar um crime, só que chega lá no crime, lá na situação, e uma pessoa acaba praticando um crime mais grave que a outra pessoa não sabia. Opa! Olha que pergunta boa, hein? Artigo 29, parágrafo 2º. Toma cuidado, viu? Toma cuidado. Olha só, quando nós temos, presta atenção, quando nós temos aí várias pessoas que desejam praticar um crime, o sujeito chamou um colega para praticar um furto na casa de uma pessoa, um furto. Falou, lá tá tranquilo, o pessoal viajou, tudo beleza. Os dois foram juntos para praticar um furto, ok? Só que chegou no local, esse sujeito que foi chamado para praticar o furto não sabia que a outra pessoa estava armada. E os dois entraram ali na casa e tal, só que o outro cara, o sujeito que foi chamado para ajudar, ele ficou lá dando aquela vigiada, aquela segurança, né? Pro colega dele que chamou ele entrar e furtar. Só que lá dentro, vamos imaginar que a família realmente viajou, só que eles deixaram uma pessoa lá dentro. O cara, quando entrou, levou um susto, achou que não tinha ninguém. O cara sacou a arma e começou a atirar, meter bala.
O sujeito que foi chamado para ajudar lá fora, o cara ficou louco, o cara vazou, foi embora. O cara vazou. Porque o cara foi lá para furtar, não para matar, para praticar latrocínio. Veja, nesse caso, perceba, os dois foram para praticar um furto. Só que chegou lá, o sujeito praticou um crime bem mais grave. Nesse caso, há concurso de pessoas? Anota aí. Nesse caso, não há concurso de pessoas. Por quê? Lembra que para ser concurso de pessoas, ambos têm que responder pelo mesmo crime. Pelo mesmo crime. Pelo mesmo crime. Veja, o sujeito que ficou lá fora, de alguma forma ele colaborou no latrocínio? Veja, nesse meu exemplo, não. Nesse meu exemplo, eu deixei claro para você que o sujeito ficou lá fora, quando ele viu que o cara estava ali atirando para praticar um crime mais grave, o cara vazou, o cara não quis ajudar. O cara nem sabia que ele estava armado. Então, nesse caso, não só que ele não sabia, como ele não quis ajudar. Ele podia ter entrado lá e ajudado o cara a furtar, a pegar as coisas, o cara vazou, foi embora. Então, veja, nesse ponto, o sujeito que matou para subtrair o bem, praticou latrocínio. Praticou o crime de latrocínio mais grave. E o outro que demonstrou, veja, não tinha um vínculo subjetivo, não tinha um vínculo em relação ao resultado maior. Existia um vínculo em relação ao resultado menos grave, o furto. Mais grave não. Então, o sujeito que praticou o resultado mais grave vai responder pelo latrocínio, o outro, notadamente, vai responder pelo furto, né? O sujeito, vamos imaginar que ele entrou lá, matou o sujeito, né? O rapaz que chamou o colega dele para ajudar, ele matou o sujeito lá, levou um susto, matou a pessoa, pegou alguns bens, o outro colega dele já tinha ido embora há muito tempo. Só que ele foi lá para ajudar, ele foi lá para colaborar. Nesse caso, o colega dele que foi chamado vai responder pelo crime menos grave, o furto. E o outro vai responder pelo crime mais grave, pelo crime de latrocínio. Nesse caso, a doutrina chama essa situação de colaboração dolosamente distinta. A colaboração, chamado desvio subjetivo, né? Na verdade, no Código Penal, nós temos a colaboração dolosamente distinta, que a doutrina chama esse instituto de desvio subjetivo. Veja, nós temos uma colaboração dolosamente distinta. Cada um queria praticar um crime. O sujeito foi lá para praticar um furto e o colega dele acabou praticando um crime mais grave que ele não quis ajudar. E não quis mesmo. Foi embora. Então, nesse caso, não há concurso de pessoas. Só haveria se o sujeito tivesse colaborado no latrocínio. Aí os dois responderiam pela mesma infração penal, pelo mesmo crime, entendeu? Como cada um deles vai responder por um crime diferente, o sujeito que matou, mais grave, latrocínio, o outro, que ajudou lá a vigiar a casa um tempo e depois foi embora, crime de furto, cada um vai responder por um crime diferente. Como nesse caso não há unidade de infração penal, não há concurso de pessoas. Só haveria se os dois respondessem pelo mesmo crime. Nesse caso, cada um vai responder por um crime diferente, beleza? Show? Ó, estamos chegando ao fim. Calma, que nós precisamos rapidamente aprender a diferença entre autor, coautor e partícipe, né? Professor, às vezes você fala partícipe, coautor, autor. E aí, professor? Às vezes a gente vê na televisão, não sei, professor. Qual que é a diferença de autor, coautor e partícipe? Veja, é fácil. Autor do crime é aquele que pratica o verbo do crime. É aquele que pratica a conduta, o verbo núcleo do tipo. No crime de homicídio, qual que é o verbo? Matar. Então, quem que é o autor do crime? Aquele que está lá disparando a arma de fogo, está matando, está esfaqueando a vítima. É o sujeito que pratica o verbo. Quem que é o partícipe? O partícipe é o sujeito que ajuda, que colabora, que participa. Partícipe é o sujeito que participa, que colabora. Colabora efetivamente. Ele ajuda no crime, mas sem praticar o verbo. Olha que interessante, o mandante do crime é partícipe. O mandante do crime, que ó lá, o cara fica lá na casa dele, só mandando, vai lá, mata, vai lá, pá. E o executor vai lá e mata. Veja, ele é mandante do crime. Porque ele está ajudando no crime, é óbvio. Ele é mandante. Ele está participando do crime, mas sem praticar o verbo. Agora, aí você me pergunta, professor, então o partícipe vai ter uma pena menor que o autor? Onde você aprendeu isso? Você aprendeu isso, que o partícipe vai ter uma pena menor que o autor? Sempre está errado. Aprendeu errado, toma cuidado. O fato de uma pessoa ser partícipe, isso não quer dizer que ela vai ter uma pena menor que o autor, tem nada a ver. Pode ser que ela tenha, pode ser que ela não tenha. A pena, ela é individualizada. A pena individualizada. Então imagine que esse mandante é um chefe de uma organização, é o líder, o cara já é reincidente, poxa, ele vai ter uma pena muito maior do que o cara que foi lá e matou. Às vezes o cara que foi lá e matou, o executor, que é o autor do homicídio, é primário, de bons antecedentes e tal. Muito provavelmente vai ter uma pena muito menor do que o mandante, que já é o chefe da organização, é o líder, é o mandante, né? É reincidente. Então perceba, a questão de diferenciar o partícipe e o autor é questões de diferenciação didática. Didaticamente para você aprender a figura de cada um. Mas na prática, pode ser que o autor tenha a pena maior, pode ser que ele tenha a pena menor que o partícipe. Isso vai depender de caso a caso. Lembra que a pena ela é individualizada. Nós temos um princípio conhecido, princípio na Constituição, princípio constitucional, um princípio explícito na Constituição, princípio constitucional da individualização da pena.
Veja, a pena ela é individualizada. Ela é individualizada a cada infrator da lei penal ali na medida da sua culpabilidade. Então, cada um vai ter a pena de acordo com a sua, de acordo, obviamente, com aspectos subjetivos, aqueles aspectos que dizem respeito à pessoa, se o cara tem bons antecedentes, se o cara tem mal, se o cara é reincidente, se ele é primário, e de a maneira como foi praticado o crime, aspectos que dizem respeito ao fato praticado. A pena, ela é individualizada. Tá, professor, eu entendi. Então, o autor do crime é aquele que pratica o verbo e o partícipe é aquele que ajuda, justamente. Aquele cara que entra na casa para furtar a televisão, o telefone, o dinheiro, a joia, ele é o autor do furto. O outro sujeito que fica lá fora, dando aquela vigiada, aquela segurança, vendo que foi chamado para ajudar, ele é partícipe. Entendeu? O sujeito que leva um amigo dele para matar alguém, o motorista, ele é partícipe. O sujeito que sai do carro, o outro amigo dele que vai lá e mata, dispara arma de fogo, é o autor do homicídio. O cara que foi lá no carro dando carona sabendo que ele ia matar, sabendo, obviamente. Lembra que tem que ter o vínculo, a ligação de vontade? Se ele sabia, se ele teve a intenção de levar o amigo dele para matar, ele é partícipe. Agora, no final das contas, meu amigo, vai tudo mesmo saco, vai tudo responder pelo homicídio. Por quê? Porque se de alguma forma aquele sujeito ele ajudou, colaborou, os dois vão responder pelo mesmo crime. Entendeu? Agora, aí você me pergunta, professor, eu entendi a diferença do autor e partícipe. Ficou claro. Mas quem são os coautores? O que são? E os coautores? Veja, é simples. Os coautores, presta atenção. Quem são os coautores? Os coautores são dois ou mais autores. Coautores. Coautores são dois ou mais autores praticando o verbo do crime. Então, se eu tenho duas pessoas ali, duas pessoas atirando na vítima, são coautores. Se aquele sujeito entrasse lá para ajudar o cara a pegar a televisão, os dois subtraem na televisão, coautores. Enquanto uma pessoa esfaqueia, o outro segura a vítima para outro esfaquear, são coautores. Aí, coautores nada mais é do que dois ou mais autores. Por isso fala coautores. Nós temos duas ou mais pessoas praticando o verbo do crime. Coautores, dois ou mais autores. Partícipe, aquele que ajuda sem praticar o verbo. E última coisa para a gente ir para o nosso quiz. Olha, toma cuidado. Matéria importante que cai demais em prova de concurso. A autoria imediata. Professor, a autoria imediata, o que é isso? A autoria imediata é aquela situação que nós temos uma pessoa maior que se vale de uma pessoa sem culpabilidade. Uma pessoa sem culpabilidade, um menor, por exemplo, ou uma pessoa que age sem dolo em culpa para praticar um crime. Eu tenho uma pessoa que vai se valer de uma pessoa, ela vai se utilizar como instrumento, uma pessoa menor ou uma pessoa sem dolo e culpa para praticar um crime. Imagine o seguinte, imagine que o maior, ele se vale de um menor. Um menor de 18 anos, ele se vale de um adolescente de 15 anos, 16 anos, por exemplo. Ele se vale de um menor para praticar um furto, um roubo, um crime. Então ele vai lá e começa a falar para aquele menor, ele vai ganhar isso, ele vai ganhar aquilo, ele vai lá, tá tranquilo, e começa, ele organiza a situação, ele estimula aquele menor e dá as ferramentas para ele praticar um furto, por exemplo. Veja, minha pergunta é, o menor foi lá e furtou a vítima. Nesse caso, olha que interessante, nesse caso, o sujeito que se utilizou do menor para praticar um crime, ele é partícipe ou autor? Olha que interessante, nesse caso, como envolveu o menor, ou seja, a pessoa sem culpabilidade, o sujeito, o maior, ele é autor imediato. Veja, presta atenção, se não fosse um adolescente, se fosse já uma pessoa maior, dois maiores, aí os dois, obviamente esse sujeito que induziu e estimulou a vítima, ele era partícipe e o cara que foi lá e praticou o furto é autor. Mas como ele se utilizou de um menor, nesse caso, o maior, ele é chamado de autor mediato. Ele é autor, só que ele não é autor imediato. A doutrina chama ele de autor mediato. Por que autor mediato? Autor mediato porque ele se utilizou de forma mediata. Ele se utilizou de uma pessoa menor, de uma pessoa sem culpabilidade para praticar um crime. Nesse caso, ele não é considerado partícipe da doutrina, ele é considerado como autor mediato. Ficou claro para você? Você entendeu? E lembrando, em relação à participação, a participação pode ser de 3 formas, viu? A pessoa que ajuda no crime. Participação pode ser moral, quando a pessoa induz ou instiga alguém a praticar um crime. Induzir, cria a ideia criminosa na cabeça da pessoa. Induziu, vai lá e mata. Indução. Instigar é reforçar. O cara chega para você, eu estou pensando em matar alguém, vai lá e mata mesmo, fica estimulando. E isso é chamado de instigação.
E nós também temos a participação material. A participação material quando a pessoa ajuda materialmente, empresta faca, empresta arma, empresta ali, né, por exemplo, colabora materialmente para a pessoa praticar um crime. É o chamado cúmplice. Já ouviu falar no cúmplice? Professor, quem que é o cúmplice? O cúmplice é esse cara, esse sujeito que ajuda, é o partícipe material. É aquele que ajuda materialmente, ajuda ali com uma faca, com uma arma, ajuda com um instrumento para a pessoa praticar um crime, beleza? Então lembra, nós temos o autor do crime, que é aquele que pratica o verbo do crime, nós temos os coautores, ou seja, 2 ou mais autores praticando o verbo, e nós temos o partícipe. Partícipe é aquele que ajuda sem praticar o verbo, colabora sem praticar o verbo. Ele pode ajudar moralmente, induzindo ou instigando a vítima a praticar o crime, ou pode ajudar materialmente, né, colaborando com material, com matéria, colaborando materialmente para a pessoa praticar o crime, beleza? Show? Agora, se envolver menor, aí o sujeito que instigou, induziu, por exemplo, menor a praticar um crime, aí ele não é partícipe. Se envolveu pessoa sem culpabilidade ou sem dolo e culpa, ele é autor mediato. Nós temos a autoria mediata, beleza? Show? Ó, uma vez que eu expliquei essa matéria tão relevante para você, vamos para o nosso quiz? Vamos responder algumas questões importantes aí para a sua prova? Vamos para o quiz? Vamos lá? Vamos para a tela. Ó, a primeira questão fala o seguinte: Mário e Mauro combinam a prática de um crime de furto a uma residência. Contudo, sem que Mário saiba, Mauro arma-se de um revólver devidamente municiado. Ambos, então, ingressam na residência escolhida para subtrair os bens ali existentes. Enquanto Mário separava os objetos para subtração, Mauro é surpreendido com a presença de um dos moradores que, ao reagir à ação criminosa, acaba sendo morto por Mauro. Nessa hipótese, A. Mário e Mauro responderão pela prática de latrocínio? B. Mário e Mauro responderão pela prática de furto? C. Mário responderá pela prática de furto simples e Mauro responderá pela prática de furto qualificado? E letra D. Mário responderá pela prática de furto e Mauro pelo crime de latrocínio. E aí, qual você marcou? Se você marcou o gabarito letra D, você acertou. Olha só comigo. Por que a D é a correta? A D fala o seguinte, que Mário vai responder pelo furto. Por que Mário vai responder pelo furto? Porque, veja, a questão é clara, ó. Mauro arma-se de um revólver devidamente municiado. Os dois ingressaram na residência escolhida para subtrair os bens. Mário separava os objetos para a subtração. Ó. Mauro é surpreendido com a presença de os moradores. E a questão deixa claro que Mário, ele não sabia que ele estava levando uma arma e ele não colaborou para esse evento. Nesse caso, o Mário, como eu expliquei para você, ele vai responder pela prática do crime menos grave, pelo furto. E o Mauro, que matou ali, né? O Mário, que matou o morador, né? Que reagiu à ação criminosa, ele vai responder pelo crime mais grave, pelo crime de latrocínio. Foi o que eu te expliquei. Nesse caso, nós temos a colaboração dolosamente distinta. A doutrina chama essa situação de desvio subjetivo. O Mauro vai responder pelo mais grave e o Mário vai responder pelo crime menos grave, pelo furto. Beleza? Vamos lá, próxima questão? Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. A incorreta, vamos lá, incorreta. Para que se configure o concurso de pessoas na esfera penal, se faz necessário a presença de 2 ou mais agentes e haver nexo de causalidade material entre as condutas realizadas. B. O ajuste prévio entre os agentes. C. O reconhecimento da prática do mesmo delito para todos os agentes. D. A vontade de obtenção do resultado, vínculo de natureza psicológica. E aí, qual você marcou? Gabarito dessa questão, se você marcou a letra B, você acertou. Vamos para a tela? Lembra comigo. Lembra que o ajuste prévio não é requisito, todos os demais são, ó. Letra A, a presença de 2 ou mais agentes e o nexo de causalidade entre as condutas, requisito. Letra C, o reconhecimento da prática do mesmo crime, lembra? Tem que ser unidade de crime para todos os agentes, é requisito. D, a vontade de obtenção do resultado, vínculo de natureza psicológica. Lembra? O vínculo psicológico, todos esses são requisitos. Só que a letra B fala ajuste prévio entre os agentes. Lembra? Isso cai demais em prova. Ajuste prévio pode acontecer, mas não é requisito do concurso de pessoas. Por isso, questão incorreta, gabarito aí, letra B. Vamos para a próxima. Mais uma. Bento induz o adolescente Mévio, de 17 anos de idade, a praticar o delito de roubo, tendo como vítima a senhora Sandra. Diante disso, Mévio acaba
por roubar o relógio e o dinheiro da senhora Sandra. No caso proposto, Bento responde pelo resultado na condição de A. Autor imediato, B. Partícipe material, C. Partícipe moral e D. Co-autor. E aí? Nesse caso, Bento induziu o menor. Se ele induziu o menor, ele é chamado pela doutrina de autor imediato. Nesse caso, qual que é o gabarito? Se você marcou a letra A, parabéns, você acertou. Lembra que nesse caso, lembra comigo, nesse caso, como ele se valeu de um menor para praticar um crime, ele não é partícipe. Nesse caso, ele é autor, chamado pela doutrina de autor imediato. Por isso, nesse caso, gabarito letra A, autor imediato. Beleza? Show? Olha só. Nessa segunda aula, então, nós trabalhamos concurso de pessoas, né? Matéria que está disciplinada entre os artigos 29 a 31 do Código Penal. Matéria importante, tá vendo? Matéria de suma importância. Na primeira aula, nós trabalhamos o intercrimes, o caminho do crime. Mais uma vez, se você perdeu, volta lá, assista o canal da TV Justiça Saber Direito. Assista a aula. Se já assistiu, espero que você tenha gostado dessa minha aula. Matéria de muita importância, mas calma. É só o começo dessa nossa jornada de aulas. Temos muitas aulas importantes aí para a sua aprovação, para o seu conhecimento na seara jurídica penal. Na próxima aula, nós vamos trabalhar uma matéria muito importante. Não é concurso de pessoas, agora é concurso de crimes. Concurso de crimes. Uma das matérias mais cobradas nas provas, matéria que todo aluno de direito deveria aprender, todo operador do jurídico deveria aprender. Matéria de extrema relevância, concurso de crimes. Eu te espero na próxima aula, TV Justiça Saber Direito. Não perde, hein? Até a próxima aula. Valeu! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.